aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Letícia Chambarelli de Física. Hoje mais um conteúdo aí para vocês dentro de calorimetria, que é a parte de propagação do calor. Bom, a gente vai começar explicando aqui a diferença entre os materiais, que são materiais condutores e materiais isolantes térmicos. Toda vez que a gente fala sobre material condutor, é aquele que apresenta uma certa facilidade, né, nessa condução térmica. Exemplo disso seriam os metais. Quando a gente fala sobre os materiais isolantes, são aqueles que apresentam uma certa dificuldade, né, com essas trocas de calor, eles não conduzem bem o calor. Então, o material isolante é aquele que vai deixar a comida permanecer por um tempo maior quentinha, é aquele isopor que você vai levar para a praia para poder conservar sua bebida um pouquinho mais gelada, né, durante um determinado tempo. Então, assim, coloquei aqui para vocês o exemplo como vidro. Se você vai esquentar uma comida no fogo, lá no fogão, você vai usar uma panela de metal. Mas se você quiser manter essa comida por um tempinho, né, aquecida, você vai usar lá um reservatório de vidro. Também o plástico seria um bom isolante, tá? Bom, se eu vou usar um agasalho, por que eu uso um agasalho de lã? Porque a lã é um bom isolante térmico. Na verdade, quando a gente fala de lã, tem aqueles espaços, né, sem material algum, ali vai entrar ar e quando entra ar ali, vai formar uma barreira junto com essa lã, dificultando que você perca calor para o meio externo. Lembrando, galera, que nunca existe a entrada de frio, tá bom? Na verdade, o que evita aí, dificulta, é a saída do calor quando você usa um determinado agasalho. Você não usa um edredom para poder evitar que o frio entre. Na verdade, você está usando um edredom para evitar, para dificultar, né, que o calor saia, tá? É sempre entrada ou saída do calor. Não existe entrada e saída de frio, tá bom? Quando você vai para a praia, então, você bota aquela comidinha, né, bota a bebida lá dentro da caixinha de isopor para poder manter um pouquinho nessa temperatura ali dos corpos, evitando, né, dificultando essa troca de calor com o meio externo. A madeira também é um bom isolante, por exemplo, se você vai viajar para a região de serra e você tiver muito gelado, muito frio, né, você acaba se hospedando, às vezes, num chalé. Por quê? Porque o chalé é de madeira e aí, consequentemente, essa troca de calor com o meio externo vai ser dificultada, tá bom? Bom, o ar em repouso também é um bom isolante térmico. Prova disso são os passarinhos, né? Quando eles estão com meio frio assim, né? Eles estão perdendo calor para o meio ambiente, então eles eriçam as suas penas, ali entra ar entre as peninhas deles, e aí, consequentemente, existe uma dificuldade, né, desse calor do corpo do bichinho acabar saindo para esse meio externo. Não quer dizer que não vai sair, tá bom? Mas existe uma dificuldade ali para esse calor sair devido a esse ar em repouso que está ali, tá bom? E aqui também o gelo, né? O gelo também é um bom isolante térmico, pessoal. O pessoal pensa assim, né? Ah, Leti, mas esse cara é maluco, porque ele, por exemplo, o esquimó, que faz a casa dele de gelo, né? Os iglus. O iglu, que é feito de gelo, justamente para poder ter essa dificuldade, né? Nessa parte de transmissão de calor aí para o meio externo. E aí, automaticamente, quando a pessoa vê o gelo, né, sendo usado como material de construção, ele pensa, cara, esse maluco é maluco. Porque se lá já é gelado, a pessoa ainda vai usar gelo, mas galera, o gelo é um bom isolante. Então, aquele esquimó que está ali dentro, ele vai perdendo calor, só que aí, pela casa dele ser feita de gelo, vai haver essa dificuldade, né, do calor sair dali de dentro. Então, aí, consequentemente, é um bom material de construção, tá bom? Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é que se, por exemplo, você for para um churrasco, aí a pessoa que ficou responsável em levar o isopor, né, isopor é plástico com ar em repouso, tá bom? Então, seriam dois bons isolantes térmicos, né, a construção ali do nosso isopor. Então, você foi para uma determinada festa, a pessoa não levou o reservatório, né, o isopor, para poder ser usado lá, e alguém dá a solução assim, pô, gente, vamos envolver esse gelo aqui que a gente comprou, então, para não perder, vamos envolver ele no edredom, tá? Vamos envolver ele no cobertor de lã. Aí, o que você falaria para essa pessoa? Ela tá certa ou ela tá louca? Tá pensando errado? Vamos lá, vamos ver o que você vai pensar aí. Então, a proposta que eu coloquei foi o quê? Você foi para um churrasco, alguém esqueceu de levar a caixa de isopor, alguém levou gelo, né? E aí, para poder gelar aquelas bebidas ou a comida que você está sendo disponibilizada lá no churrasco, e alguém fala assim, cara, pra gente não perder esse gelo, vamos envolver isso daí num cobertor de lã. A resposta é satisfatória? É bom fazer isso ou está errado? Bom, a situação é a seguinte, como o cobertor é um bom isolante térmico, ele vai dificultar, né, com que o calor entre, fazendo a troca de calor ali com gelo. Então, gente, é claro que ao longo do dia isso aí vai derreter, porque a gente não tem um isolante perfeito, como eu falei.
mas vai haver uma certa dificuldade. Então, envolver o gelo com o cobertor é satisfatório sim, porque ele vai diminuir nessa troca de calor aí com o meio externo. Interessante, né? Bom, aqui a parte do fluxo de calor envolve uma equação que é a quantidade de calor que passa na unidade do tempo. Então, quando eu falo sobre quantidade de calor, geralmente a gente usa caloria, usa joule e o tempo a gente usa segundos, né, no sistema internacional. Então, o fluxo poderia ser caloria por segundo, poderia ser joule por segundo, e a joule por segundo a gente dá o nome de watts, tá bom? Bom, continuando aqui, eu queria que vocês fizessem um treino comigo, que é sobre quem tem maior temperatura, a porta de madeira ou a maçaneta de ferro? Eu coloquei uma imagem aqui do lado para poder refrescar sua memória, que quando você toca na madeira, né, e quando você toca na maçaneta de ferro, você tem sensações diferentes. E aí a minha pergunta é exatamente sobre isso. Quem é que tem maior temperatura? Conseguiu pensar na sua resposta? Bom, o senso comum vai responder que quem está com maior temperatura é a porta, né? Porque ela não está tão geladinha, né? Igual está a parte da maçaneta. Galera, como a porta e a maçaneta estão no mesmo ambiente, elas estão em equilíbrio térmico. E o que é equilíbrio térmico? Nós vimos lá nas outras aulas. Equilíbrio térmico é quando os corpos atingem a mesma temperatura. Aí você, o quê? Estão com a mesma temperatura, pasmem, porque aqui não é o material que vai dizer qual é a temperatura que ele está, e sim o ambiente. Então, se eles estão no mesmo ambiente, então automaticamente eles precisam ter a mesma temperatura, claro, depois de um certo tempo, né? Então, quem tem maior temperatura? Nenhum, tá? Então, aqui nenhum. Aí, a gente vai colocar que a temperatura da porta é igual à temperatura da maçaneta. E aí, como é que você justifica isso, né? Mesmo ambiente. Ou seja, equilíbrio térmico. Tá? Corpos que estão no mesmo local apresentam a mesma temperatura, tá bom? E aí, o que se deve, então, essa diferença de sensação? Porque existe uma diferença, sim, de sensação térmica. A que se deve isso? É um fator chamado condutividade térmica. Essa condutividade térmica é maior nos metais. Então, quando você encosta na maçaneta, você sente aquela sensaçãozinha assim, né, de mais gelado. Por quê? Porque, como é feito de material condutor, ele retira muito facilmente o calor da sua mão. E aí dá a sensação de que ele está mais gelado. É a mesma coisa quando você sai da sua cama e aí você está descalço, você pisa num tapetinho que está ali na beira da sua cama e depois você sai andando pelo chão, que é, por exemplo, feito de aquele piso, né, normal, aquele piso gelado. Quando você encosta nele, você vê assim, nossa senhora, o chão está muito gelado, mas o tapete está quentinho. Não, galera, você está no mesmo ambiente, tanto o chão quanto o tapete estão na mesma temperatura. O fato é que aquele piso que é feito de material que é mais condutor, ele vai retirar mais facilmente calor dos seus pés. Então, vai dar a impressão de que ele está mais gelado. Mas se o tapete e o piso estão no mesmo ambiente, então eles estão com a mesma temperatura. Então, não se esqueça disso, tá bom? Bem, aqui a gente vai falar sobre o processo da condução, tá? Hoje, na verdade, quando a gente fala sobre propagação do calor, são 3 processos: condução, convecção e irradiação. E nesse ponto aqui eu vou dar destaque à condução. A condução ela vai ocorrer nos materiais sólidos em geral, tá? Não existe um transporte de matéria. O que é transporte de matéria? Movimentação de matéria. O que existe é um calor sendo propagado ponto a ponto. Existe uma vibração molecular ali, devido ao aumento da temperatura, e aí, devido a essas colisões, vai haver então um aquecimento desse determinado material. Então, aqui eu estou colocando para vocês uma barra metálica, que ela está sendo aquecida numa extremidade, e devido a essa agitação, então, o calor vai chegar até a outra extremidade. Repara que aqui não foi saiu daqui e veio voando para a mão da pessoa, não foi isso, foi uma agitação molecular da parte, né, que compõe esse determinado objeto. Então, essa barra metálica recebe, né, calor na outra extremidade através do processo da condução térmica. A mesma coisa quando você vai fazer aquele miojinho de madrugada, sabe? Que o calor ele vem aqui para o fundo da panela. Esse fundo da panela, o processo aqui é um processo de condução térmica, tá bom? Aqui embaixo, no fundo da panela, não falei dentro da panela, é no fundo da panela. Então, aqui no fundo da panela é condução, tá? E aí o calor passa, por exemplo, uma água que está aqui dentro, que é o próximo processo que a gente vai ver, e aí o calor vem aqui de novo, sendo transferido para a colher ou para o garfo que você está usando, e aí chega até as suas mãos, e aí você verifica que tem que levar aquilo ali
para a água, para poder fazer uma troca de calor e diminuir essa temperatura aqui. E aí isso justifica também porque que os talheres são revestidos de material plástico, para poder dificultar esse calor chegar até as suas mãos, tá bom? Outra coisa também importante é que os cozinheiros, né, que fazem aquelas comidas em grandes proporções, eles geralmente utilizam colher de pau, né, colher de madeira, que a colher de madeira é um bom isolante térmico, então não vai fazer com que queime, né, a mão do cozinheiro, tá bom? A frigideira também, ó, tá vendo que esse cabo aqui revestido de material plástico é justamente para também não queimar a mão do cozinheiro, tá bom? Bom, aqui a gente vai falar sobre a lei de Fourier, que tem a ver com o fluxo de calor através de uma determinada, sei lá, parede ou uma determinada barra. Quando a gente analisa uma parede e a gente quer avaliar quanto de calor passa através dela, a gente vai usar uma lei chamada lei de Fourier. Esse fluxo de energia não depende apenas da quantidade de área, né, que está sendo atravessada. A área vai influenciar sim, e quanto mais área tiver, maior vai ser esse fluxo. É claro, quanto maior a área que você tem ali sendo atravessada, maior vai ser essa quantidade de fluxo. Outra coisa também importante é que só existe fluxo de energia se existir uma diferença de temperatura. Nós estudamos que calor é energia térmica em trânsito, que está entre partes, né, entre corpos que estão com temperaturas diferentes. Então, só vai haver esse fluxo de energia se houver uma diferença de temperatura entre, por exemplo, a parte interna e a parte externa. Se não houver essa variação de temperatura, não tem por que falar de fluxo de energia, não tem por que falar de fluxo de calor, tá bom? Bom, aqui também, além da área e além da diferença de temperatura, vai depender também da espessura que tiver essa determinada parede. Quanto mais espessa ela for, menos vai ser o fluxo, né, através dessa determinada área. Então, a equação que rege, que é a lei de Fourier, depende do material, tá? Que é feita essa parede. Uma parede de tijolo vai ter um fluxo de uma maneira. Se for uma parede de vidro, vai ter um fluxo diferente, porque depende do material. Esse K aqui é chamado condutividade térmica, que foi aquele fator que eu falei para vocês. Quanto maior for o valor da condutividade, maior vai ser o fluxo, por serem grandezas diretamente proporcionais. A área também vai influenciar e também é diretamente proporcional ao fluxo, e a variação de temperatura também influencia de maneira diretamente proporcional. Repara que o nosso denominador é a espessura, e a espessura relaciona para a gente que quanto maior for o valor da espessura, menor vai ser o valor do fluxo através daquela determinada área. E tem que ser mesmo, né? Porque quanto mais espesso for, menos calor vai passar. Isso aqui também justifica o fato daquelas portas, sabe, que são usadas nos prédios, né, com corta-fogo, elas têm uma espessura, né, considerável, justamente para poder diminuir esse fluxo de calor ali através daquela porta, tá bom? Bom, Leti, e se fosse feita através de uma barra metálica, tá? Se fosse uma barra metálica, será que essa equação iria mudar? Não, galera, é a mesma equação. Só que na hora que a gente usava, né, na nossa equação, o valor de espessura, né, que estava sendo atravessada, aqui agora a gente vai usar no lugar da espessura o comprimento que tem essa determinada barra. E esse T que eu estou usando aqui na minha figura, eu usei aqui como ΔT também, mas significa também que é a variação de temperatura. Ou seja, quando for uma parede sendo atravessada, a gente usa no denominador a espessura. Mas se a gente tiver uma barra sendo atravessada por um fluxo de energia, né, um fluxo de calor devido a ter a diferença de temperatura, então essa espessura a gente troca para comprimento dessa barra, tá bom? Lembrando que a energia vai fluir daquela parte que tem maior temperatura para aquela que tem menor temperatura, tá bom? Continuando aqui então, a gente vai falar sobre convecção térmica. O que é a convecção? É aquele processo de propagação do calor que ocorre em fluidos. O que são fluidos? Líquidos e gases. Não é apenas na água que ocorre convecção, tá? A convecção ela ocorre em fluidos. E os fluidos são líquidos e os gases. Então, se não for líquido e não for gás, amor, não é convecção, tá bom? Precisa de um meio material para poder acontecer. E aí, necessariamente, existe um transporte de matéria. O que é transportar matéria? Sai de um lugar e vai para outro, tá? E existe por que isso? Quando o fluido ele é aquecido de maneira diferente, existe uma diferença de densidade. E aí, se existe uma diferença na densidade da parte desse fluido, então vai ocorrer uma movimentação. Sabemos que um determinado fluido ele sobe e ele desce devido à sua diferença de densidade. Cuidado para você não falar, o ar quente sobe porque ele é mais leve. O ar frio desce porque ele é mais pesado. Isso está errado. Você não pode usar leve e pesado, porque leve e pesado tem a ver com a quantidade de matéria, a quantidade de massa que você tem ali.
E se eu tiver 1 quilo de ar quente e 1 quilo de ar frio, é tudo 1 quilo, tem a mesma massa. E mesmo assim o ar quente vai subir e o ar frio vai descer. Então você não pode falar que vai subir porque é mais leve e vai descer porque é mais pesado. Entendido? Então você tem que usar a grandeza, densidade para justificar isso, tá bom? Então a densidade é o que vai fazer com que o corpo, com aquela quantidade de matéria, suba ou desça, tá bom? Lembrando que densidade é massa sobre volume, então quando você tem um aumento do volume, né, um aumento do espaçamento das partículas, você tem uma diminuição de densidade, é o que vai acontecer aqui também, tá bom? Bom, exemplos disso então poderia ser um ar-condicionado situado na parte superior de uma sala. Por que ele tem que ser colocado na parte superior? Porque o ar frio tem tendência de descer e o ar quente tem tendência de subir, né? Então aqui eu vou botar só o ar quente por enquanto. Aqui o aquecedor tendo que ser colocado na parte inferior, né, da sala. Por quê? Porque aqui, como o aquecedor vai liberar ar quente, então o ar quente tem tendência de subir. E aí, como eu falei, o ar frio tem tendência de descer. Essa descida do ar aqui é devido, então, a gente ter essa diferença de densidade da parte do fluido, tá bom? Bom, aqui o ar-condicionado é o exemplo, o aquecedor, geladeiras, aquelas geladeiras mais antigas, tá bom? Uma água dentro da chaleira fervendo. Essa água que está fervendo dentro da chaleira, galera, é devido à diferença de densidade. Como existe uma diferença de densidade, a água quente sobe e a água fria desce. E isso acontece devido a ter a diferença de densidade, tá bom? Acontece também com brisa marítima e terrestre, inversão térmica, a parte das chaminés, né, formação de ventos naturais. A gente sabe que a Terra não é aquecida de maneira igual, então pelo fato de ela não ser aquecida de maneira igual, vai haver, né, gás aí com temperaturas diferentes, né, esse ar aquecido de maneira diferente, então vão gerar essas correntes de convecção que a gente vê aí como forma de vento, tá bom? Então seria basicamente isso. Aqui o último processo que a gente vai falar é o processo da irradiação. A irradiação ela ocorre através de ondas eletromagnéticas. São aquelas ondas que não necessitam de um meio material, elas podem se propagar no vácuo. E o fato de ter essa propagação, né, através de ondas eletromagnéticas justifica por que o calor do Sol chega até a gente, né, até a gente aqui na Terra. Gente, o Sol está a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra e o calor ainda chega até a gente. Você acha que tem matéria daqui até lá? Claro que não. Tem um vácuo aqui também, né? E aí esse calor, então... Deixa eu trocar aqui minha caneta, ficou no azul. Esqueci de trocar a cor. Então, essa irradiação, né, ela vem através de ondas eletromagnéticas, tá bom? Não que o raio seja vermelho, tá bom? Mas aí fica bom pra gente determinar as ondas de calor ali, tá bom? Bom, aqui na lareira é a mesma coisa. O calor vem para suas mãos através de ondas eletromagnéticas, tá bom? Bem, a fogueira também, clássico, né? Você viu um exemplo aqui de irradiação que vai para todos os lados aqui. E aí a gente consegue ver que você não precisa encostar em um determinado objeto. O calor chega para você através dessas ondas, tá bom? Bem, aqui a gente vai falar sobre dois exemplos clássicos que surgem aí nas questões, que é sobre a vela. Onde é mais provável você queimar a mão? Colocando a mão em cima da vela ou ao lado da vela? Já parou para pensar nisso? Bom, na vela você tem o processo, que é esse aqui em vermelho que eu estou colocando, que é o processo da irradiação. E a gente também tem o processo, que é o processo do ar aquecido, né? Que ele tem tendência de subir. Então, esse processo aqui, ó, para cima, é o chamado convecção. Se você colocar a mão ao lado da vela, você vai receber o calor apenas por irradiação, tá? Mas se você colocar a mão acima da vela, você vai receber por irradiação e convecção. Então, é mais provável que você queime a mão, sim, colocando a mão em cima da vela, tá bom? Porque em cima da vela você recebe tanto por irradiação quanto por convecção. Beleza? Bom, outro exercício aqui para a gente fazer, caiu no Enem, e diz o seguinte: quais são os processos de propagação do calor relacionados à fala de cada personagem? Bom, então veja, é o calor do Sol que nos mantém aquecidos. Gente, Sol e radiação, através de ondas eletromagnéticas. Não precisa de meio material para poder acontecer, né? Ele pode propagar-se no vácuo. Depois, não completamente. Como assim não completamente? Luvas. Luvas têm a ver com contato. E aí, então, seria o processo da condução térmica, tá bom? Uma coisa que a gente tem que observar é que, galera, se é vácuo, com certeza é irradiação, tá bom? Vácuo é irradiação, mas nem toda irradiação é no vácuo, tá bom? Caso que nós vimos ali da fogueira, né? A fogueira não está no vácuo, e mesmo assim o calor chega para a gente através da irradiação. Para complementar aqui, a gente vai falar sobre a garrafa térmica, que é um dispositivo
que pode ser usado tanto para líquido quente quanto para líquido frio, tá bom? Tem gente que acha que só pode colocar café dentro da garrafa térmica, não é. E ela é feita de maneira a evitar as trocas de calor, tá bom, galera? Então, aqui a gente vai falar no sentido de evitar as trocas de calor. Então, por exemplo, a tampa que é usada na garrafa, geralmente ela é feita de material isolante. Por que ela é feita de material isolante? Para poder dificultar, né? Para poder ter uma diminuição da perda de calor através da condução, porque é feita de material isolante. Por que tem tampa? Porque você teria, né, aquela parte quente ali do ar quente subindo, e aí devido a ela ser tampada, ela vai dificultar o processo da convecção térmica. Bom, aqui a gente tem duplas paredes, né? Essas paredes aqui, tem uma parede que ela é feita de vidro. Essa parede de vidro é justamente para poder evitar esse processo da condução também. E elas são duplamente espelhadas. Por que elas são espelhadas? Para poder evitar, dificultar o processo da irradiação térmica. Então, o espelho que tem dentro, quando você olha, né, você vê um espelho, é para poder dificultar o processo da irradiação, tá bom? E aqui, ó, entre essas paredes, né, faz-se vácuo. Por que faz-se vácuo? Porque você não vai ter processo de convecção e condução. Então, a gente acaba dificultando o processo dessas duas maneiras, devido a ter um vácuo ali entre essas duas paredes. Então, pessoal, toda vez que você imaginar uma garrafa térmica, pensar que a garrafa consegue evitar, né, dificultar os 3 processos de propagação do calor. Lembrando que a garrafa térmica ela não é perfeita, então o fato de você abrir e fechar toda hora a garrafa vai fazer com que você tenha perda, e aí necessariamente aquele café, uma hora ele vai acabar esfriando, tá? É a mesma coisa se você usar um líquido ali frio, você está querendo evitar que o calor entre. Se você usar um líquido que é quente lá dentro, você está querendo evitar que ele saia, tá bom? Então, é sempre evitar, dificultar as trocas de calor com o meio externo, pensando que se você tiver um líquido quente, você está querendo evitar que o calor saia. E se você estiver usando um líquido gelado, você está querendo evitar que o calor entre. Tá bom? Bom, para hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Continue estudando, continue acompanhando aí todas as nossas aulas, estão sendo feitas com muito carinho para vocês. E é isso, tá bom? Se cuida, um beijo para você e até breve. Tchau, tchau.